Em 2017, eu entrei numa das maiores livrarias de São Paulo, segurando uma caneta. As minhas mãos suavam tanto que eu tinha a sensação de que a qualquer momento ela poderia escorregar. Mas não era só a caneta que estava quase escapando, era eu também. Minutos antes de entrar naquela livraria, eu lembro de ter pensado o que aconteceria se eu soprasse no ouvido de alguém que eu estava passando mal, ou se eu saísse correndo, deixando tudo para trás. A verdade é que eu estava prestes a realizar um dos meus sonhos mais antigos. Um sonho que nasceu comigo na infância, atravessou a adolescência e chegou comigo na vida adulta. Eu estava prestes a publicar um livro. Aquele sonho era um sonho muito valioso para mim. Eu lembro de, por anos antes daquele dia na livraria, de escrever textos, mas de não ter coragem de mostrá-los, porque a sensação de exposição era tão grande que me doía no corpo. Enquanto eu caminhava para aquela cadeira no fundo da livraria, onde tinha uma placa escrito escritora, eu lembrei do ano anterior. Eu lembrei daquela pergunta daquela médica, daquele dia que marcou o começo de uma transformação da minha vida. Eu lembro dela ter olhado nos meus olhos e ter perguntado: "Você está pronta?" Eu não sabia, mas aquela pergunta me acompanharia pelos anos seguintes. Um ano antes daquele dia, na livraria, eu pedi para sair mais rápido do trabalho, mais cedo, porque eu precisava pegar uns exames num laboratório. Eu lembro que eu obedeci a ordem da médica de deitar com o corpo o mais perto da parede que eu conseguisse. E eu lembro dela ter me olhado nos olhos e ter me perguntado: "Você está pronta?" E eu vou confessar para você que eu respondi que eu estava pronta sim. Mas eu juro para você que eu disse que eu estava pronta só para aquele momento do exame e não para todo o resto que viria depois. Anos antes, eu tinha colocado numa lista colada na geladeira algumas pendências que eu precisava resolver, que eu precisava organizar na minha vida. E naquele ano, eu tinha decidido colocar tudo em ordem. Era um ano de 2016. O ano de 2016 era um ano de recomeço para mim. Minha mãe havia falecido em 2014, meu então namorado em 2015, e 2016 era o ano que eu estava conseguindo colocar a cabeça para fora da água, depois de ondas gigantes quase em terem me afogado. Eu estava conseguindo. Eu estava conseguindo até chegar àquela consulta, até eu pegar aquele bilhete na geladeira, até eu resolver aquela pendência de marcar aquele check-up anual. Eu lembro que, apesar do trânsito caótico, eu consegui chegar no horário na médica. E é engraçado como eu me lembro daquele detalhe. Eu lembro que a médica tinha um cabelo bem vermelho, um semblante calmo, a pele bem branca. Eu lembro que depois que eu entrei no consultório dela, consultório bem branco, ela me fez algumas perguntas corriqueiras e logo depois ela perguntou se eu já tinha feito uma ultrassonografia do pescoço. Eu achei aquilo estranho, eu disse que não. Então ela fez a volta no consultório e parou atrás de mim, onde eu estava sentada. Ela foi deslizando os dedos pelo meu pescoço para cima e para baixo, como se estivesse procurando algo. Então eu deitei na maca e ela fez aquela pergunta: "Você está pronta?" Logo depois ela me empurrou um papel e ela diz: "Faz essa biópsia, mas fica tranquila. Fica tranquila porque a maior parte das mulheres tem nódulos na tireoide, convive bem com isso, fica tranquila." Eu não sei se foi algo na voz daquela médica, ou se foi a sensação de que na hora que eu estava conseguindo colocar a cabeça para fora, uma onda gigante estava vindo de novo. Eu só sei que horas mais tarde, eu estava no espelho do banheiro da minha casa, não me reconhecendo no espelho. Eu olhava para minha imagem e não conseguia me ver, o chão sob os meus pés tinha sumido. O ar faltava, meu coração estava acelerado, eu não conseguia dizer, eu não conseguia pedir socorro, eu estava completamente fora do meu corpo. Eu estava tendo uma crise de pânico. Eu lembro que nessa hora, minha tia Sandra, enfermeira, passou pelo corredor e viu aquilo que eu não estava conseguindo verbalizar. E ela ficou do meu lado dizendo: "Respira, respira, tá tudo bem. Tá tudo bem, Natália, você não vai morrer disso." Ela conseguiu verbalizar aquilo que eu não estava conseguindo expressar, aquilo que eu tinha medo de dizer, aquilo que eu tinha medo de dizer para não virar realidade. Eu respirei
e minha tia Sandra estava certa. Eu não ia morrer daquilo, mas isso não quer dizer que eu não ia renascer. Eu não sei você, mas a maior parte das pessoas que eu conheço fizeram grandes transformações das vidas, não foi em dias especiais. A maior parte das pessoas que eu conheço fizeram grandes transformações nesse espaço que a gente chama de dia a dia e de decisão. É naquele dia, na segunda-feira, que você chega em casa e diz: chega, eu não aguento mais esse ambiente. É naquela terça-feira à noite que você entra na sala do seu chefe e fala: cara, obrigada por tudo, mas essa vida não faz mais sentido para mim. É aquele domingo, 10 da noite, um domingo normal, de um fim de semana normal, de uma semana normal, que você entra num site e diz: eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso me inscrever nesse curso. É numa segunda tarde, quando você pede para sair mais cedo do trabalho, passa num laboratório, e quando o rapaz puxa os papéis da impressora, você lê uma palavra que muda tudo: câncer. Foi isso que aconteceu comigo. Naquele ano, eu fui diagnosticada com câncer de tireoide. Justamente no ano em que eu estava conseguindo colocar a cabeça para fora da água, a onda veio de novo. Mas, diferente de tudo que eu pudesse imaginar, diferente do meu medo, para o lugar que meu medo estava apontando, o cenário se apresentou como um dos melhores possíveis. Eu tive à disposição um médico excelente, um hospital excelente, as coisas aconteceram de uma forma muito rápida e muito boa. Mas ao passo que as coisas caminhavam para uma solução, eu tentava reduzir o passo, eu queria entender o que tinha acontecido. 6 meses depois daquela cirurgia, eu ainda me perguntava o porquê daquela doença. Alguma coisa dentro de mim, a minha intuição, a minha suspeita de que aquela doença tinha a ver com as coisas que eu tinha engolido. A pergunta que eu me fazia é: por que no pescoço? A sensação que eu tinha é que aquilo tinha a ver com os limites que eu tinha engolido, os sonhos que eu tinha engolido, as coisas que eu não tinha dito, os sonhos que eu não tinha honrado. A suspeita que eu tinha é que aquilo tinha uma relação direta com ser mulher. Ser mulher é ser chamada a cumprir uma cartilha de expectativas, em que os capítulos foram escritos para você, mas não por você. E nesse roteiro, as suas falas são quase sempre engolidas. E nesse script, você é figurante de uma história que você deveria ser protagonista. Eu lembro de ler livros, eu lembro de procurar coisas na internet, de conversar com pessoas procurando coisas que confirmassem essa minha suspeita. Mas tudo caminhava para a fala da enfermeira de jaleco branco que dizia: Natália, são múltiplos fatores. São múltiplos fatores, não dá para afirmar isso. Até que um dia eu sentei na sala da minha analista e mais uma vez falando sobre isso, ela me disse uma coisa que transformou aquele momento da minha vida. Ela disse: Natália, eu acho que importa pouco agora. Importa pouco saber se foram os limites engolidos, se foram os sonhos ignorados que causaram esses nódulos no seu pescoço. O que importa agora é que, assim como esses nódulos foram tirados do seu pescoço, você pode tirar a caneta da mão dos outros e pode começar a escrever a sua história. Aquele momento foi transformador para mim, porque eu entendi que tem horas que mais importante do que você achar um porquê é você achar um para quê. Eu entendi que aquele momento poderia ser um marco de transformação para mim. A partir daquele dia, eu comecei a respeitar o meu corpo, a respeitar a minha história. E eu aprendi que o primeiro passo para você transformar qualquer coisa é você aceitar as coisas. Quando você para de brigar com a sua história, ela vira a sua bússola. A partir daquele momento, eu comecei a deixar o meu corpo se expressar. Eu comecei a honrar meus sonhos. Eu comecei a entender que tem experiências que precisam ser validadas por mim antes de serem validadas por qualquer outra pessoa. Eu entendi que ser protagonista da minha história era ser capaz de bancar os meus sonhos e as minhas decisões. A partir daquele momento, eu fiz várias coisas que faziam sentido para mim, mesmo que fossem uma incompreensão para aqueles que me cercavam. Eu assumi o meu amor por uma outra mulher, eu pedi demissão de vários empregos e comecei em outros. Eu criei um podcast para falar em primeira pessoa daquilo que me dava muita vergonha. E eu consegui sustentar a minha voz, mesmo quando ela saiu emocionada, trêmula e vulnerável. Porque eu entendi que era com a minha voz que eu ia construir uma nova narrativa.
Hoje, diante de cada capítulo de uma nova história, em que eu sou a protagonista, eu ouço de novo a pergunta da médica: você está pronta? E a verdade é que nem sempre eu estou, nem sempre você estará. Assumir as rédeas da própria vida dá medo. E tem a ver também com a ideia de você entender que nem sempre você vai ser amada, aprovada, validada. Mas toda vez que eu erro, que eu falho, ou quando as coisas não saem do jeito que eu esperava, eu lembro que eu não fiz tudo isso para ser aprovada, amada ou validada. Eu fiz tudo isso para ser livre. Eu fiz tudo isso porque eu encontrei o meu para quê. E hoje o meu para quê é fazer do meu corpo rio, um lugar vivo, vibrante, intenso e livre, e não um estoque de palavras, de sentimentos e de sonhos paralisados, ressentidos, cristalizados, empedrados. Eu consegui sustentar a minha narrativa. Eu tive coragem para sustentar o protagonismo da minha história, porque eu encontrei o meu para quê. E eu espero que hoje você encontre o seu também.